E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula do capítulo 7. Essa aula a gente vai focar em grandezas inversamente proporcionais. Nessa aula, a gente vai aprender o que é uma grandeza inversamente proporcional e resolver problemas de grandezas inversamente proporcionais. No final, a gente vai ter também uma questão da lista de exercícios que vocês já levaram para casa. Grandezas inversamente proporcionais. Primeiro, a gente vai ler dois pontos aqui que são super importantes para a resolução de questões de grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre os valores da primeira e segunda grandezas correspondentes são iguais. Ou seja, se eu multiplicar o produto é a multiplicação, dois valores correspondentes numa tabela de grandezas inversamente proporcionais, esses valores precisam ser iguais. Depois, também podemos dizer que x é proporcional ao inverso de y. Isso aí é o que traz mais dúvida ao aluno. Quando a gente tem o valor das grandezas inversamente proporcionais, o primeiro valor, ele é proporcional ao inverso do segundo valor, certo? Agora, vamos olhar aqui o outro quadrinho. O João tem um coelho. Uma embalagem de comida para o seu coelho dá para 20 dias. Se tivesse 5 coelhos, para quantos dias dava a embalagem? Repare que o número de coelhos e o número de dias diminui na mesma proporção. Vamos construir uma tabela para ver o que acontece. A tabela já está construída e aqui a gente pode observar que para um coelho, essa quantidade de ração dá para 20 dias. 2 coelhos, 10 dias. 4 coelhos, 5 dias. 5 coelhos, 4 dias. E assim sucessivamente. Observe que está se tratando de uma tabela de grandezas inversamente proporcionais. Porque se a gente observar, quanto mais coelhos eu tenho, menos dias eu vou conseguir manter esses coelhos, certo? A ração não vai dar para todos os coelhos. Quanto mais coelhos eu tenho, menos dias eu consigo manter esses coelhos. Agora, além disso, além de um valor estar aumentando e o outro está diminuindo, a multiplicação entre os termos correspondentes, por exemplo, 1 vezes 20 dá 20, 10 vezes 2, 20, 4 vezes 5, 20, 5 vezes 4, 20, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 1, 20. Todos os valores multiplicados vão dar 20, certo? Então, esse aí é a primeira parte mais importante. Depois disso, a gente ainda tem que ver que, como aqui dizia na última frase, o primeiro valor é proporcional, o primeiro valor, que é o valor x, ele é proporcional ao inverso de y, ou seja, 1 está para o inverso de 20, ou seja, 1 sobre 20. Isso aqui vai ser importante em algumas questões. Assim como 2 está para o inverso de 10, 1 sobre 10. E sempre você pode fazer isso. O de cima, o número de cima, no caso 4, está para o inverso de 5, 1 sobre 5. Em algumas questões, essa outra frase, essa outra parte vai ser bastante importante. Pronto, vamos praticar. Determine o valor das letras do quadro abaixo de modo que as sequências sejam inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, a gente já sabe que o produto entre o termo de cima com o de baixo, no caso dessa tabela, vão ser todos iguais. Nesse caso, 2 vezes 20, 2,5 vezes y, 4 vezes z, 8 vezes x. Todos precisam dar o mesmo valor. Só que, observe, onde tem o 2 e o 20, tem apenas número, não tem letra. E eu sei que 2 vezes 20 é 40.
40 é a nossa constante. É a nossa constante aqui, nessa questão. Se é 40 o valor da constante, 2,5 vezes y é igual a 40. Ou seja, y é um número que multiplicado por 2,5 dá 40. Nesse caso, vai ficar 40 sobre 2,5. E aí, eu tenho que igualar as casas decimais. É 40 a mesma coisa que 40,0. Então, cancelando as casas decimais, vai ficar 400 sobre 25. Fazendo essa divisão, eu vou ter 16. Certo? Então, o y ele tem que ser igual a 16 para quando multiplicado por 2,5 dá 40. Agora, a mesma coisa para o 4z. Aqui vai ser mais fácil que não tem número decimal. 4z é igual a 40. Então, aqui fica fácil observar que o número que multiplica por 4 para dar 40 é 10. Z é 10. Finalizando, 8x, esse aqui é 8x. 8x igual a 40. O número que multiplicado por 8 dá 40, o valor de x é 5. Então, a gente acabou de encontrar todos os valores das letras dessa questão. Pronto. Para finalizar com chave de ouro, a gente vai fazer uma questão da lista. Essa é uma questão que tem um texto maior. Eu reduzi aqui para ficar um espaço melhor para a gente fazer exercício. A questão diz que tem uma mãe que tem R$ 444 e quer dividir para 3 filhos. Vamos pegar logo aqui, ó. Eu vou botar a letra X para o primeiro filho, Y para o segundo e Z para o terceiro filho. 3 filhos de forma inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a gente não faz uma tabela assim, e aí a gente coloca aqui, ó, se x é o primeiro filho, ele vai estar para 4, porque 4 apareceu primeiro. Y é o segundo filho, então está para 5. Inversamente proporcional a 5. E o z para o terceiro filho, inversamente proporcional a 6. Então, se eu tenho que são inversamente proporcionais, a gente também sabe que a multiplicação entre eles são valores iguais. Ou seja, 4x é igual a 5y, que é igual a 6e. Esses valores são iguais, certo? Vai obedecer uma constante. Além disso, a gente sabe que a gente tem uma outra forma de escrever isso. Ou seja, o primeiro valor está proporcional ao inverso de 4. Então, a gente escreve está para 1 sobre 4. O segundo valor é proporcional ao inverso de 5. Está para 1 sobre 5. E o terceiro valor, proporcional ao inverso de 6. Está para 1 sobre 6. Ok? Daí, dá para usar a propriedade. Tem uma propriedade que diz, quando a gente tem igualdade de fração, a gente encontra uma próxima igualdade, que é a soma dos termos de cima, x mais y mais z, sobre a soma dos números de baixo, certo? 1/4 mais 1/5 mais 1/6. Outro detalhe, 1/4 mais 1/5 mais 1/6, eu vou colocar aqui embaixo o resultado que eu encontrei e como encontrei. Vocês já sabem resolver isso. Aqui, ó, eu usei o MEMC entre 4, 5 e 6, que deu 60. E fazendo a soma através do MEMC, vai dar 37/60. Quando eu encontrei 37/60, o cálculo ficou assim, ó. Deixa eu organizar aqui. Esse valor eu vou botar aqui embaixo para ficar melhor. E isso é igual a 444 sobre 37/60, que foi o valor que a gente encontrou aqui. X mais y mais z
é 444, porque a questão mesmo diz. 1/4 mais 1/5 mais 1/6 é 37/60, porque a gente fez aqui embaixo. Agora, vem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que é a divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Essa segunda fração tem que inverter. O primeiro é 444. Eu poderia ter colocado 444 sobre 1, certo? Mas eu posso colocar apenas o 444, não tem problema. 444 vezes 60 sobre 37. Vai ficar assim, inverte a segunda fração. 444 dividido por 37 vai dar 12. Esse número dividido por esse, pela lei do cancelamento, vai dar 12. E 12 multiplicado por 60 é o meu resultado, vai ser a minha constante. Se você não quiser fazer dessa forma, pela lei do cancelamento, pode fazer a multiplicação normal. 444 vezes 60 e depois multiplicar por 37. Agora eu acho que vai dar um pouco mais de trabalho. Se a constante foi 720 e essas multiplicações aqui elas são iguais às constantes, a única constante, que é 720, dá para encontrar o valor de x. O que o primeiro filho recebeu, 4x, é igual a 720. Como 4 está multiplicando por x, então o 4 ele vai dividir no segundo membro. Fica 720 dividido por 4. 720 dividido por 4 vai dar 180. Você encontrou o valor do primeiro filho. Agora, eu quero que vocês em casa encontrem o valor de y e de z. Ok? É a mesma lógica, você apenas vai ter que igualar 5y à constante de proporcionalidade. Pessoal, um pequeno detalhe. Aqui, onde eu fiz 444, cancelei com 37. Você pode fazer 444 vezes 60 e dividir por 37, tá? No início, quando eu comecei a fazer essa questão, eu falei que multiplicaria, mas não. Você multiplica em cima e vai dividir por 37. Esse resultado vai dar igual a 720. É mais fácil fazer a lei do cancelamento. A lei do cancelamento você pode fazer quando está tendo uma multiplicação de fração. Se eu tenho uma multiplicação de fração, eu posso cancelar qualquer número de cima com de baixo. Ok? Valeu, um abração, fiquem com Deus.